Quando você pensa em disfonia infantil, qual que é a primeira coisa que te vem na cabeça? A criança que vive rouca porque grita muito, fala alto ou que brinca muito com a voz? Que tal hoje a gente quebrar alguns paradigmas da disfonia infantil? Eu sou Ana Cristina Coelho, fonoaudióloga especialista em voz, mestre e doutora em Ciências da Saúde, professora aqui na plataforma Fono Online e também educadora parental em disciplina positiva. Mas o que isso tem a ver com esse vídeo? Eu te conto já já. Tradicionalmente, a gente pensava nos problemas de voz nas crianças como resultado ou de um mau uso da voz ou de um comportamento vocal inadequado. Só que o que as pesquisas mais recentes têm mostrado para a gente é que, na verdade, existem uma série de questões que são comportamentais e emocionais que vão não só desencadear, mas também sustentar o problema de voz na criança. E essa concepção da voz como fenômeno biopsicossocial, ela tem trazido novas perspectivas para a nossa atuação na disfonia infantil. E as crianças, elas tendem a manifestar esses indicadores emocionais e comportamentais ou de um jeito que é super evidente, ou seja, a criança é mais inquieta, fica brava com facilidade, briga, grita, e esses são os indicadores externalizantes. Ou então a criança pode ter um perfil que é internalizante, ou seja, esse indicador ele é manifestado internamente. É aquela criança que guarda tudo para si, que não verbaliza suas emoções, e isso pode acabar passando desapercebido pelos pais ou pelos cuidadores. E olha só que interessante, os estudos mais recentes trazem para a gente que crianças com disfonia pontuam mais nas escalas de internalização do que nas escalas de externalização. E o que isso quer dizer? A gente achava que as crianças disfônicas em fase escolar eram externalizantes, porque elas gritam muito, falam alto, têm muitos fonotraumas. Isso acontece, claro. Mas, se a gente for pensar, por exemplo, que um nódulo vocal começa com uma questão funcional de base, esse funcional pode ter sido desencadeado por um fator internalizante, uma somatização, por exemplo, um sintoma emocional que não foi identificado, modificado, ajustado, e aí isso acabou que foi alimentando a lesão. Então a gente precisa prestar mais atenção, porque as crianças não têm problema de voz só porque elas gritam ou falam muito alto, mas tem outros fatores aí que estão somando a esse processo. E é aí que a gente comeu mosca, porque isso pode ser a causa de um possível insucesso terapêutico. Então, essas informações, elas trazem consigo uma necessidade da gente pensar para fora da caixa e sair daquela abordagem que foca só nos exercícios vocais e nas orientações, aquelas do tipo pontinho positivo se comer uma maçã e pontinho negativo se gritar em casa. Para a gente entrar numa abordagem que inclua tanto a investigação quanto a intervenção relacionada a esses indicadores emocionais e comportamentais. A nossa intervenção precisa passar sim pela orientação, pelos exercícios vocais, mas também por questões de psicodinâmica vocal e pela competência comunicativa. E aí vem a pergunta: e se tivesse como a gente contar com uma abordagem que não só foca na correção, ou na mudança, ou na extinção do comportamento vocal inadequado, mas que também contribuísse para a criança aprender habilidades sociais e de vida para ela se tornar um comunicador competente? E é aí que entra a abordagem da disciplina positiva para apoiar a gente nessa intervenção. E você pode estar pensando, mas gente, o que é esse negócio? O que será que estão inventando agora? Eu vou te explicar. Eu conheci a disciplina positiva numa busca por uma educação mais respeitosa no meu maternar. E depois que eu fiz a certificação, eu me perguntei por que não usar essas ferramentas para encorajar pais e crianças no processo terapêutico. Bom, a disciplina positiva é uma abordagem socioemocional criada por esta senhora, a doutora Jane Nelsen, que tem por objetivo encorajar as crianças a se tornarem responsáveis, respeitosas, resilientes e com recursos para solucionarem os problemas do dia a dia. E o nosso modelo de saúde tradicional, ele procura por uma doença, um rótulo ou então um diagnóstico, quando a gente se faz a seguinte pergunta: o que causou esse problema de voz? Foi o excesso de comportamentos fonotraumáticos? Então essa criança tem uma disfonia comportamental. E aí pronto, fechei meu diagnóstico.
Mas o que a disciplina positiva questiona é qual é o propósito desse comportamento na vida da criança e como eu posso usar o encorajamento para ajudar a mudar isso. Essa criança faz muito fonotrauma porque ela tem dificuldade de regular as emoções? Será que ela fala alto o tempo todo porque é o único jeito dela se sentir vista? Essa abordagem é sobre conexão, afeto, empatia e encorajamento. E ela convida a gente a olhar não só para o comportamento, mas para o que está por trás do comportamento. Existe toda uma teoria por trás da disciplina positiva e a gente conta com 52 ferramentas para ajudar as crianças a se sentirem encorajadas, porque a gente age melhor quando a gente se sente melhor. E aí todo mundo ganha. A nossa vida no consultório fica mais fácil, porque a gente ganha na questão da adesão e no engajamento, e os resultados acabam sendo mais duradouros. Além disso, a gente consegue munir os pais com ferramentas de encorajamento para ajudar eles nos desafios, não só do dia a dia, mas também os desafios relacionados ao processo terapêutico, à voz e à comunicação. E a criança também ganha, porque além de melhorar a voz e os sintomas associados, ela aprende a se comunicar melhor e conseguir espaço no seu meio social de uma forma que ela se sinta aceita e pertencente. Então, dito tudo isso, quero convidar vocês a conhecer o curso Vencendo os Desafios da Disfonia Infantil aqui na plataforma Fono Online. Nesse curso, a gente vai abordar todas as questões relacionadas à voz, desde avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica. E também eu trago para vocês nesse curso diversas questões relacionadas em desenvolvimento infantil, o cérebro da criança e os conceitos e ferramentas da disciplina positiva para apoiar a gente na atuação com os nossos pequenos. O curso tem 12 horas de duração, são 10 módulos, mais material complementar. Ele tá muito bacana, foi preparado com muito carinho. Então, clica aqui no link da descrição do vídeo, passa lá para conhecer. Espero te ver lá. Tchau, tchau!